Eu sou o Turicas e eu estou aqui para ensinar vocês como detectar tipo de arquivo e encoding desse arquivo em Python da maneira correta. Tem muita gente fazendo aí de maneira incorreta e, enfim, vim aqui explicar para vocês como é que se faz. Vamos lá. Tudo começou quando algumas pessoas pediram para eu colocar essa funcionalidade na minha biblioteca Rows, que trabalha com dados tabulares, tem inclusive as issues lá para isso. E eu comecei a procurar bibliotecas para fazer isso. Se a gente buscar no PyPI, tem uma porrada de biblioteca que tem esse nome Magic, né? Tem uma biblioteca chamada libmagic, do Unix, bem famosa, que, enfim, faz esse tipo de detecção. E tem um monte de coisa aqui. Essas bibliotecas, tipo, não teve, assim, uma que eu consegui confiar muito, tá? Muitas, inclusive, dão resultado incorreto. Algumas são lentas, tá? Inclusive, a mais famosa é a Chardette. Vocês já devem ter ouvido falar dela, ela é usada inclusive na biblioteca Requests e outras bibliotecas, tá? E ela é bastante utilizada, tem 166 mil downloads aí no último mês, tá? Só que ela detecta incorretamente às vezes, tá? E isso é passado de maneira silenciada. E daí eu comecei a pensar, putz, nenhuma dessas daqui que eu conheço que é confiável, está disponível, por exemplo, além de no PyPI, no Debian, né? Para mim era um requisito, está disponível no Debian para que o pacote do Rows no Debian pudesse ser instalado com todas as dependências bonitinho. E eu comecei a pensar, putz, por que a gente não usa o comando file? O comando file é bem conhecido do Unix, né? Se eu rodar aqui, por exemplo, file num arquivo JPEG, ele vai, enfim, me dar informações sobre esse arquivo. Se eu rodar, por exemplo, num arquivo Python aqui, ele vai falar, olha, é um arquivo Python, usou o TF8 para encodar e tudo. Então ele consegue detectar não só o tipo como do arquivo, né, como também um encoding que ele foi encodado. E aí eu comecei a olhar o comando file. Esse comando, a versão livre dele foi criada em 1987. Tipo, já é antigona, tem praticamente a minha idade, um pouquinho mais novo que eu. E aí eu comecei a olhar, achei o repositório deles no GitHub, vi que tinha aqui uma biblioteca Python, só que não estava disponível no PyPI. Funcionava, não tinha teste, mas não estava disponível no PyPI. Daí eu pensei, putz, vou contribuir com esse cara. E aí foi bem legal, porque, enfim, contribuí com um software antigão que eu uso direto, assim, no dia a dia, na linha de comando aqui. E daí o Christos, que é o atual maintainer lá, aceitou e eu joguei no PyPI. Então, esse cara está disponível no Debian, tá? O nome do pacote é Python Magic. Se você precisar liberar aí o seu software em Python através do empacotamento, né, do sistema, você consegue instalar a dependência. E no PyPI está como file-magic, tá? Não tem ainda muita documentação, mas é muito simples de usar. Eu tentei deixar assim o mais simples possível. Então, vamos lá? Então, eu vou criar aqui um virtual env. Eu vou colocar o Python 3 e eu vou chamar, sei lá, de Magic Test, beleza? Eu vou instalar nesse virtual env, além da biblioteca FileMagick, eu vou instalar também o IPython para facilitar aqui, mostrar os exemplos, e vou instalar também a biblioteca Chardette. Eu vou mostrar aqui como, em alguns casos, ela pode detectar de maneira incorreta. Eu já tinha baixado isso aqui, então está no cache do meu pip, instalou rapidinho. Vou abrir aqui o IPython. E daí, para a gente começar, eu vou importar já essa biblioteca Magic, tá? Ela tem basicamente 3 métodos bem simples que vocês vão usar. Tem mais coisa, né? Tem um monte de constante, um monte de coisa que dá para interagir de maneira um pouco mais low level com a biblioteca, tá? Mas basicamente as três funções que vocês vão usar vão ser essas aqui: Detect from Content, from File Name ou from FObject. From Content você passa direto um conteúdo em bytes para ele e ele vai detectar, tá? From File Name você passa o File Name, vai abrir o arquivo, né, e vai detectar, e o FObject você já passa o File Object, tá? Quando a gente passa o From Content, a gente está já com esses dados na memória, né, do Python. Quando a gente passa o From File Name, a biblioteca, internamente, ela abre o arquivo e lê. Tá? Então isso daí é feito no código em C da biblioteca e por padrão, nas opções de compilação, ela usa 1 megabyte. Ela lê 1 megabyte do arquivo para determinar o tipo do arquivo. Beleza? Vamos criar aqui então um HTML, por exemplo, só para ver se ela vai detectar direitinho. Vou colocar aqui title. Vou colocar aqui um body também. Tá. E vamos colocar alguma coisa aqui que tenha um encoding diferente de ASCII.
our website, it is a web page, sei lá, alguma coisa assim. Então, beleza, tá aqui o nosso HTML, beleza? Faltou um enter aqui. Tranquilo. Então, maravilha. Eu vou agora encodar esse cara, vou chamar de encoded, em UTF-8, tá? Então, como eu estou usando o Python 3, né, essa string aqui já é uma string que está armazenando os dados em Unicode internamente, eu estou encodando agora para o UTF-8, tá? Então, esse encoded vai ser, na verdade, do tipo bytes, tá? Vai ser um objeto que ele tem uma sequência de bytes em que esses 2 bytes, por exemplo, aqui representam o A maiúsculo com acento agudo em UTF-8, tá? Se eu, obviamente, decodar esse cara aqui, encoded.decode UTF-8, vou dar um print aqui, ele vai imprimir ali bonitinho o meu A com acento. Tranquilo. Então agora vamos usar tanto a biblioteca Magic quanto a biblioteca Chardette para fazer essa detecção. Então eu vou chamar aqui de detected magic.detect from content e eu vou passar o meu cara encoded ali, beleza? E aí esse detected vai ser uma named tuple, em que tem 3 atributos, basicamente. O MIME-type, tá? Que no caso é text HTML, o encoding e o nome, tá? É um nome geral, é aquela descrição que o comando file coloca lá, tá? Então é um documento HTML. Isso aqui é legal para mostrar para o usuário, né? Então se você quiser mostrar isso para o usuário de uma forma mais amigável, você não precisa mostrar nesse formato aqui, tá? Então, vamos lá. Se eu pegar o encoding que ele detectou, que é o UTF-8, e tentar decodificar, encoded.decode, ele vai decodificar bonitinho e vai estar o A com acento aqui, tá? Vamos tentar fazer o mesmo agora com a biblioteca Chardette. Detected Chardette.detect encoded. Esse detected Chardette é um dicionário que ele vai me retornar e ele dá aqui uma confidence e o encoding. Percebe que ele me deu já um encoding errado, tá? Óbvio que ele não me deu 100% de certeza, mas ele não me deu nenhuma outra opção, como o UTF-8, por exemplo. Então, para mim, essa biblioteca não funciona de maneira correta. E o pior, se eu pegar aqui o encoding, que ele a única opção que ele me deu, né? Que é esse encoding ISO 8859-2, e decodificar, o pior, ele vai conseguir decodificar, só que ele vai... Opa, faltou parênteses aqui, eu estou no Python 3. Ele vai conseguir decodificar, só que ele vai decodificar com o caractere errado. Ou seja, você vai estar detectando um negócio, mesmo que você pegue o que tem a maior confidência, nesse caso aqui, tá? Ele vai fazer com que você tenha um erro aí. E aí, se, por exemplo, você depois de decodificar, fizer alguma coisa, depois salvar no banco de dados isso aqui, você vai estar com os dados incorretos, tá? Então, esse é um dos motivos de eu não usar a Chardette, tá? E uma outra coisa também é que, como a libmagic do file ela é feita em C, tem um desempenho muito melhor, tá? Então, vamos voltar para aquele comando lá que a gente fez aqui, ó, chardette.detect. Eu vou usar o timeit aqui, essa do IPython, e vamos ver quanto tempo que ele demora para decodificar isso daí. Beleza, ó, então no melhor de 3 aqui, 1.74 milissegundos, tá? Vamos agora usar a libmagic, detect from content, e vamos ver quanto tempo que ele demora. Uau, 833 microsegundos. Então, menos da metade do tempo, né? Sub-milissegundo isso daqui, tá? Então, bom, nesse exemplo já dá para ver que além dessa biblioteca ser melhor em termos de ser correta, né? Detecta corretamente, ela também é pelo menos 2 vezes mais rápida. Tá? Então, vamos agora fazer um outro exemplo aqui, só para vocês verem o uso. Eu vou abrir aqui um arquivo, teste.html, vou colocar um encoding UTF-8, tá? E vou salvar aquele meu objeto HTML lá dentro. Lembrando que o HTML, no caso aqui do Python 3, é do tipo str, que é um objeto Unicode, né, que representa símbolos no Unicode. E aí, com o open, eu já estou falando para ele, olha, salva em UTF-8 esse conteúdo para mim, tá? Se eu der um cat aqui nesse meu arquivo teste.html, eu vou ver aqui o conteúdo dele bonitinho, tá? Aqui o meu terminal está em UTF-8, então ele vai exibir bonitinho aqui, tá? Se eu tentar detectar
detect from file name, é só passar aqui teste.html e ele vai conseguir detectar. Aí você pode falar, Álvaro, mas você passou aqui um ponto HTML, é óbvio que ele vai saber que é HTML. Não, na verdade eu posso renomear esse arquivo aqui, por exemplo, sei lá, unknown extension, por exemplo, um arquivo que você não sabe qual é a extensão dele, tá? E aí se eu chamar aqui o magic.detect from file name, ele vai detectar a mesma coisa de antes, tá? Então ele detecta pelo conteúdo e não pela extensão, beleza? Então é isso aí, galera. São pouquíssimas funções que você tem que usar. É bem tranquilo, né? Tanto de instalar a biblioteca, seja via PyPI, né, usando o pip, ou via ptget, no caso do Debian. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tranquilo? Qualquer dúvida, me manda aí pelo Twitter. Meu Twitter é @turicas. Pode mandar e-mail também, comenta aqui no vídeo, enfim. Fiquem à vontade aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!